Quero também deixar minha contribuição nessa noite, amém? Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quero ler aqui a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja da Galácia. Louvado seja o Senhor. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 1. Louvado seja o Senhor para sempre. Diz assim, o Evangelho do Senhor, que responsabilizou o nosso amado e apóstolo Paulo, como a gente tem falado, apóstolo dos gentios. Então Paulo trouxe essa mensagem aqui, fresquinha, direto do céu, quando lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele disse que foi levado ao terceiro céu, e lá Deus revelou tudo, toda a sua palavra ao nosso amado irmão apóstolo Paulo. E ele disse que não tem mais nada encoberto, porque tudo já está revelado. Amém? Tem mais nada encoberto, tudo já foi revelado, já está revelado. Então diz aqui: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Presta atenção, amados irmãos, que aqui não está no passado. Não é verdade isso aí, ó? Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Não é que vai libertar. Quem entendeu isso aí? Ele não está dizendo aqui que alguém vai ser liberto ainda. Paulo está dizendo assim, olha, preste atenção. Estás firme. Vocês estão libertos. Vocês foram libertos. Então permanecem firme. Louvado seja o Senhor. Olha que coisa linda. Que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Amados irmãos, em outro tempo, nós somos escravos de nós mesmos também. Vocês lembram disso, não é verdade? Eu acabei de dizer que uma noite como essa de sábado, muitos de nós estavam por aí fazendo a vontade da carne, para não dizer o que nós fazíamos, que, como disse o Senhor, é até vergonhoso. Amém? Mas o Senhor nos libertou. Amém? Dos nossos desejos carnais, das nossas ações carnais. Por isso que hoje preferimos estar assim, adorando o Senhor em praça pública, falando do amor de Jesus em praça pública, não querendo se mostrar melhor do que ninguém, que fisicamente, na carne, nós somos todos iguais, continuamos iguais. Amém, irmão? Porque não é que nós fomos disciplinados segundo a carne. Amém? Cristo nos libertou, louvado seja o Senhor, da nossa mente arcaica que nós tínhamos. Uma mente que era distorcida, ou aliás, pelo contrário, era torcida por ensinamentos errôneos. Nós não podíamos fazer nada, que tudo era errado o que fazíamos. E a nossa própria consciência, amados irmãos, vocês que nos ouvem nessa noite, que a tua consciência pode estar te acusando. Que o nosso maior inimigo é a nossa própria consciência. Amém? Quando você faz alguma coisa que é errada, a tua consciência logo aponta, isso é errado. Louvado seja o Senhor. E você fica ali. Nós ficava por muitas vezes, irmãos, se martirizando. Louvado seja o Senhor. Sem, muitas vezes, entendimento algum. Porque nós tínhamos conhecimento, mas não tínhamos entendimento. O Evangelho do Senhor diz claramente que nós fomos libertos. E não
tornei-vos voltar de novo para a servidão. Você sabe o que é isso, igreja? Você foi liberto por Cristo. Você já tem essa consciência. Quando é que você foi liberto? Quando você aceitou Jesus? Não. Aleluia. Quando você entendeu que agora nenhuma condenação há mais para a tua vida. Porque enquanto você não entende, você fica querendo disciplinar a tua natureza para poder não haver mais condenação. Não é assim, irmão? Então, esse jugo era na nossa mente continuamente. Louvado seja o Senhor. Apontando, Deus diz, o próprio Senhor disse a Paulo, agora nenhuma condenação há. Mas quando nós botávamos uma bermuda, já nos sentíamos condenados. É verdade ou não é? Mas quem foi que diz? O sistema implantado de gerações e gerações. Não é verdade, irmãos? Louvado seja o Senhor. Eu estou dando um exemplo disso aí. Então a nossa própria mente, ela facilitava e ao mesmo tempo nos acusava. Amém? E que liberdade nós tínhamos? Se o próprio Senhor disse, olha, vocês foram eleitos antes da fundação do mundo. O quê? Para o quê? Para serem santos e irrepreensíveis. É assim ou não é? Mas quando nós praticávamos alguma coisa, nós já nos sentíamos culpados, porque a nossa mente era quem nos culpava. A nossa mente era quem nos condenava. Amém, irmãos? E muitas vezes, eu fiz isso porque o diabo, eu não orei, não vigiei, e o diabo, que diabo, coisa nenhuma. Era a própria carne do homem com seus desejos e concupiscência. Eram os próprios desejos do homem, e ele botava a culpa no adversário, que era a sua carne. Mas você sabe que para todo erro, o homem não quer, né? Aí o que o homem faz? Ele busca um bode expiatório. Alguém que não pode se defender. Não é verdade? Quando uma pessoa faz alguma coisa errada, a primeira coisa que ela procura fazer é ter uma pessoa que não vá falar nada. Então ela buscava, para os nossos erros, para os nossos desejos, a gente arrumava, muitos outros ainda faz isso, né? Um bode expiatório, né? E botaram mais o nome dele, diabo, que era uma fera, né? Que é um bicho ruim, que é um espírito mau, que se apodera das pessoas. Mas Paulo diz que é a carne do homem. Amém? Por isso que Paulo disse, a carne presta para tudo. Foi o que o apóstolo Paulo disse? Para nada presta. Amém? Porque a carne que não é orgulhosa é mentirosa. E a que não é mentirosa nem orgulhosa é vaidosa. Eita, que coisa tremenda. Amém? A vaidade. Porque as pessoas acham, o ser humano só acha que pecado, transgressão contra Deus é apenas a prostituição, a bebedeira, as drogas. Não é. Os vícios, louvado seja o Senhor, tudo coisa da natureza humana. A pessoa faz porque gosta. Porque gosta, cada um faz, age conforme a sua natureza, seus desejos carnais. Amém? Louvado seja o Senhor. Então você deseja aquilo, você faz. Mas você não pode procurar se esconder por trás de um ser que nem existia, existe. Ele disse, olha, quem não se converter, vai para o inferno, e lá o fogo não se apaga nunca. Aí ficava aquela consciência, meu Deus, que coisa tremenda. Mas aí ao mesmo tempo confronta com o que o Senhor disse, que Ele nos elegeu para ser. Quando Deus olha para você, embora esteja dessa forma e de muitos outros, Deus vê santo e perfeito, porque Jesus não vê a carne. Deus vê carne, irmão? Se Deus visse carne, Ele ia falar, se Jesus chegasse hoje, Ele ia fazer do mesmo jeito que fez Mateus 23, Mateus 24, aliás, 23. Louvado seja o Senhor. Quando Deus deu de cara com aqueles fariseus, escribas e mestres da lei, muito bem adornado, assim como a gente está, ou mais ainda, viu? Era muito mais. Filactérios largos na testa, mostrando que tinham conhecimento sobre a lei. Jesus, quando bateu o olho, escaneou. Aleluia. Você sabe o que é um scanner? Quem é que sabe o que é um scanner? Um raio-x. Jesus, quando bateu o olho, tirou um raio-x das entranhas daqueles homens, que se julgava tão perfeito pela roupa que vestiam. Jesus, quando escaneou ele, chamou eles de bênção.
Fariseus hipócritas, aleluias, sepulcros caiados, foi o que Jesus chamou. Meu Deus, que coisa tremenda, irmãos. Aleluia. Vocês estão entendendo, irmão? Que não é nosso corpo físico que Deus vê. Deus vê o teu interior. Quando Deus olha para dentro de você, Ele olha o seu interior, obviamente. Amém? Ele não olha, não vê a tua carne não vê como, Ele não quer saber como tu estás andando. A tua mente é que vai te acusando daquilo que você faz. Mas Deus, quando olha para você, vê você santo, justo e perfeito. Só esse grupo aqui? Não. Jesus, quando olha para as pessoas, para os que estão num momento como esse, nas farras, nas festas, Jesus vê santo e perfeito. Porque Jesus não olha a carne, gente. É verdade. Jesus não olha a carne. Paulo deixou bem claro, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. De agora em diante, disse Paulo à igreja: a ninguém devemos ver segundo a carne. Quando você olha para uma pessoa e não vê defeito nela, você está olhando com os olhos de Jesus. Olha que coisa tremenda, irmão. Por mais que aquela pessoa esteja de uma forma difícil até, mas quando você olha para ela, vê ela santa e perfeita. Aí você está fazendo como o Senhor ensinou. De agora em diante, a ninguém devemos ver mais segundo a carne. Se antes víamos a Jesus, agora não vemos mais dessa forma. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Se antes você olhava para mim e olhava para a minha carne e acha que eu sou bom, porque na minha carne, na minha natureza, você está pensando errado. Você tem que olhar para aquele que está dentro de mim. Com esses olhos carnal, ninguém vê. Aquela mulher adúltera que foi jogada nos pés de Jesus, pelos santarrão, né? Aqueles que não faziam nada errado, não tinha defeito nenhum, chegaram diante de Jesus, Jesus ali, acocado, riscando na areia, pegaram aquela mulher, jogaram aos pés de Jesus e disse: olha, mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. E a lei, quem é que dizia? A lei, porque a lei sempre foi lei de condenação. A lei diz que aquela que for pega no ato de adultério tem que ser apedrejada até a morte. Jesus sentado, Jesus ali acocado estava, permaneceu, nem olhou para ele, mas escaneou eles mesmo assim. Aleluia. E quando Jesus bateu aquele raio-x daquele monte de homem que estava ali acusando aquela pobre mulher, o que Jesus fez? Condenou a mulher. Foi isso? Não. Mas ela não era adúltera, pecadora? Será que Jesus, aqueles homens só viam o pecado daquela mulher, a imperfeição daquela mulher, mas as dele não? Que se ele não fosse adulto, mas tinha um mentiroso no meio, se não fosse mentiroso, tinha um glutôno, tinha um briguento, tinha alguém ali no meio. Quando Jesus escaneou, Jesus, sem nem olhar para ele, disse assim: aquele que não tiver pecado, não estava falando do adultério, no modo geral, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ó, Jesus escaneou aqueles homens por dentro, aleluia. E quando Jesus viu que aqueles homens eram pior do que aquela mulher, e mesmo assim eles queriam apedrejar aquela mulher, todos como sepulcros caiados, querendo apedrejar a pobre daquela mulher indefesa. Mas preste atenção, irmãos, o que Jesus disse, o que os fariseus disseram, escribas e mestres da lei: mestre, a lei diz que aquele que for pego em adultério tem que ser apedrejado até a morte. Quem era que dizia que tinha que ser apedrejado? A lei. Quem é que vive aqui segundo a lei agora? Ninguém. Presta atenção que naquele tempo a lei ainda estava estabelecida. Por quê? Porque Jesus estava vivo em carne ainda, não tinha destruído a lei. A lei estava de pé, funcionando perfeitamente. Tinha os cultos no templo, a adoração tinha que ser no templo ou no monte. Embora Jesus, quando encontrou-se com aquela mulher samaritana, que ela perguntou: mestre, nossos antepassados adoravam a Deus no monte.
Não, ela perguntou para Deus: que diz o Senhor? Onde devemos adorar? E Jesus disse para aquela mulher: olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai lá em Jerusalém, no templo que Salomão fez. Foi isso que Jesus disse? Mas existia o templo? Existia, que estava de pé. E por que Jesus, o próprio Deus, não disse para ir para lá? O monte estava de pé ou não estava? Estava de pé. Por que Jesus disse? Então vai para lá, porque Moisés adorou lá. Aleluias. Ninguém queria ir para o deserto, né? Onde Moisés sofreu que nem diz o matuto, que nem bicho. Mas para o monte queria ir adorar a Deus. Lá no templo queria ir, porque era o lugar sagrado onde se encontrava Deus. E Jesus disse para ele: olha, chegará o tempo. Chegará é quando? Chegará é futuro. Mas quem é que está esperando esse futuro aqui? Tem alguém? Porque já chegou, aleluias. Jesus estava em carne ainda e disse: chegará o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito debaixo de uma árvore. Olha que maravilha, irmão. Um culto ao ar livre é muito melhor. Podia ter um templo de ouro aqui, que não era tão bom como está aqui no meio da rua. Porque o importante, irmão, é que o que nós sabemos hoje. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós estamos, irmão, em praça pública divulgando. Não que alguém vai ser salvo, mas que vocês que nos ouvem já estão salvos. Amém? E na tua mente pode estar bradando agora: mas como é que eu estou salvo se eu estou aqui no barzinho? Não estou falando da tua carne. Não é a tua carne. É toda a carne veio do pó e ao pó. Mas se o cara for muito santo, vai voltar ao pó a carne? Vai. E se o cara não for muito santo, vai voltar ao pó? Vai. Significa que toda, não é alguma. Ah, mas eu sou bonzinho, eu dou esmola, eu alimento os famintos, eu dou água a quem tem sede, eu visito os pobres. Amém? Louvado seja o Senhor. Meu irmão, toda a carne, independente do que ela seja, do que ela faça, veio do pó e ao pó voltará. Toda, não é algumas carnes, é toda. E sabe por que Deus fez isso? Para não dar o privilégio de ninguém. Eu sou mais santo do que o irmão, eu oro mais, eu busco mais, eu sofro mais, eu ajudo mais, mas vai para o pó também, do mesmo jeito. Pode fazer o que for, a carne veio do pó, o pó vai voltar. Eclesiastes 12:7. E o Espírito vai para onde? Disse em Eclesiastes 12:7 que volta para Deus. Aleluia. Volta para Ele porque é dele. A carne é do pó, vai voltar ao pó. Você pode estar se julgando, você que nos ouve nessa noite, melhor do que os outros. Amém? Você pode estar se julgando que é melhor do que o outro, porque você não vive traindo, você não vive roubando. Mas toda a carne é igual. Não tem ninguém, carne melhor do que a outra não. Toda a carne é igual. Veio do pó, ao pó vai voltar, que seja boa, que seja ruim. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer para me deixar a oportunidade. Quando esse ar que você está respirando, Igreja de Cristo, Deus dá um ar melhor para aqueles que servem a Ele e para aqueles que não servem a Ele, que a religião ensina isso. Dá um ar diferente? É o mesmo ou não é? Quem está num momento como esse, irmão, em uma prisão, um exemplo, quem está lá é porque fez alguma coisa errada. Tem alguns injustamente lá, não tem? Tem. Mas está lá preso alguém que fez isso, fez aquilo outro, e está lá. O ar que ele respira é diferente do ar que você respira? Não tem diferença nenhuma. A única diferença é que ele está enjaulado e você é livre. Amém? Não há diferença. Deus não faz diferença para ninguém. Todos são iguais. O sol quando nasce só para o que é bom, para o que é crente. É verdade isso aí?
O sol nasce só para crente, irmão? Para todo mundo, irmão. Todo mundo. O que Deus quer dizer com isso, irmão? Que fisicamente não tem ninguém melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Crente, não crente, cristão, não cristão, toda a carne é igual. Amém? Toda a carne é igual, porque as pessoas têm essa mania, porque eu aceitei Jesus, agora eu deixei isso, eu deixei aquilo, e você não deixou, você está no inferno, eu estou no céu. Amém? Não é assim que muitos dizem? Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu querido ouvinte, desse evangelho maravilhoso: não tem inferno. O inferno a gente já está vivendo aqui. Amém? É real isso aí, irmãos. Não tem, eu gostaria de dizer o contrário, irmão. Mas se eu dissesse, eu estava me julgando melhor do que os outros. Então você que acha nessa noite que está com, que tem gente que diz assim: irmão, você está um passe para cair no inferno. Não diz assim, né? Olha, irmão, você não veio para a igreja hoje, você não fez a tua oração, você não participou da Santa Ceia, irmão, você está um desviado. E com isso está um passo para cair no inferno. E o diabo está só esperando com um garfinho lá. E demais, lá o fogo não se apaga. Não é assim que dizem? Mas eu quero tirar isso da sua cabeça nessa noite. O teu espírito vai voltar para Deus. Aleluia. Que coisa linda disse Paulo à igreja de Éfeso. No capítulo 1, no verso 12 e 13. Paulo disse assim: louvado seja o Senhor. Que coisa linda, porque Deus colocou o Espírito dele em você. Só nesse povo aqui que Deus colocou o Espírito? Não. Todo filho de Deus tem o Espírito de Deus. Isso é a prova que ele pertence a Deus. E o próprio Deus disse assim, ele colocou lá como um selo. Você sabe o que é um selo? Quem já ouviu falar no Inmetro? Você pega um vasilhame, aí se tiver o selo do Inmetro, que é aprovado, não é verdade? Tem valor, não tem? Se não tiver o selo do Inmetro, é paraguaio. Então tenha cuidado. Não é verdade isso aí? Então, Cristo, Jesus, colocou o selo dele em você, ó. Para que Jesus colocou o selo dele em você, irmão? Para mostrar que você é propriedade exclusiva. Você sabe o que é? Você não tem outro dono. Não existe outro dono para você, irmão. Você só tem um dono, que é Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Ele colocou o selo de garantia que você é propriedade exclusiva de Deus, de mais ninguém. E alguém pode estar dizendo: e se eu fizer isso, faça, você vai pagar na carne isso. E se eu fizer aquilo, você vai pagar o que na sua carne, aquilo que você fizer. Agora o Espírito, quando a carne voltar para o pó, que é o lugar de toda a carne, daquele que é santarrão, que é o melhor de todo, não peca, não faz nada de errado, vai voltar para o pó. E o Espírito dele, que ele nunca deu tanto valor, vai voltar para Deus. Amém? Louvado seja o Senhor para todos sempre. Irmãos, na carne não tem ninguém santo. Na carne não existe ninguém santo. Louvado seja o Senhor. Eu sinto decepcionar alguém que possa estar ouvindo e está até confuso num momento como esse. Aqui não, né? Porque aqui só está o povo que já entende isso aí. Mas aqueles que se julgam mais santo do que os outros, eu sinto decepcionar. Tua carne veio do pó, vai voltar para o pó. Eu não posso dizer que você, porque se julga mais santo do que eu, vai para o céu, eu vou para o inferno. Amém? Louva, tinha que existir um inferno, não era? Mas não existe, né? Tinha que existir. Mas o que é que Deus fez? Deus viu que ninguém se salvaria pela sua natureza, conforme a sua vontade. Ninguém se salvaria. Você está entendendo, irmão? Amém. Ninguém se salvaria. O que fez Deus? Santificou todos na cruz. Aliás, você nem existia, ninguém existia quando ele já tornou santo. E quando foi, irmão? Antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Então, quando você nasceu, você já nasceu com um dono exclusivo teu. O homem que colocou medo na nossa cabeça.
Por isso que Paulo deixou aqui, olha, vocês tenham cuidado. Olha, irmão, vou ler aqui bem rapidinho para deixar que eu já falei muito aqui. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Estás, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Você está livre. Você está livre porque Cristo te libertou. Ele te deixou livre. Ele te deixou livre. Não como os fariseus. Você sabe que tem fariseu hoje da mesma forma, né? Quando Jesus chegou para os escribas, mestres da lei, todos se julgando melhor do que os outros, porque era escriba, porque conhecia tudo sobre a lei. Sabe os teólogos hoje, que quando você vai falar alguma coisa, você fala uma palavra, ele fala 20 em cima da que você falou. Então, quando Jesus chegou, aí Jesus disse para os escribas, mestres e fariseus, Jesus disse assim, olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse Jesus. Aleluia, Deus. Aí eles disseram para Jesus, como podes tu era quem? Jesus, dizer ser livre? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Aleluias. Nós somos descendência de Jesus. Foi isso que eles disseram? Nós somos descendência de Abraão. Olha porque eles achavam. Olha por que eles se achavam livres, irmão. Porque eram descendência de Abraão. Aí Jesus, antes fosse, Jesus disse assim, aleluia, eu bem sei quem é o pai de vocês, aleluia, o pai de vocês é homicida desde o início. Quem foi que... Aí dizem que foi o diabo que usou Caim para matar Abel. Olha, foi o diabo que matou Abel, né? Que eles dizem. Mas quem foi que matou Abel, igreja? Foi Caim. A carne de Caim. Amém? Quem era o diabo então? A natureza de Caim, a ganância, que queria ser mais visto do que o seu irmão, queria ter os status que o irmão tinha diante de Deus, a cobiça de Caim. Amém? Então a própria carne de Caim foi o próprio diabo que matou o irmão. Mas as pessoas procuram um bode expiatório, né? Você procura um bode expiatório para dizer, não foi eu, não foi. Eu ia passando ali, aí não resisti, caí na armadilha do diabo. Mas meu irmão, a Bíblia diz que é o homem, o desejo da carne do homem. Você caiu porque você deu ocasião para a tua natureza. Mas você não caiu da presença de Deus não, porque ninguém cai. Eu sinto muito decepcionar muitos que podem estar ouvindo nesse momento, né? Mas a verdade tem que ser dita. Bom, para me encerrar, meus irmãos, quero ler aqui. Na realidade, eu ia ler os 5. Bom, mas diz aqui. Eu vou ler até o 4, bem rapidinho. O 2, eis que eu, Paulo dizendo, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. Você sabe que hoje as pessoas estão sendo circuncidadas, não é com aquele cortinho que faziam nas partes do homem. A mente das pessoas estão sendo circuncidadas por ensinos enganosos. Aí as pessoas estão tudo circuncidadas, e cada um circuncidado a sua própria religião. Eu coloquei nesses dias, no status do meu WhatsApp, eu coloquei, eu dei uma pesquisada para poder falar o que eu ia falar, e coloquei lá no status. Aproximadamente, nessa geração, nesse século que nós estamos, 21, 10 mil sistemas religiosos diferentes um do outro. Se você perguntar para o A aqui, está o A, o B e o C. Se você perguntar, o teu é qual? Ele vai dizer tal. A tua salva, ele vai dizer salva. E a perguntar o B, a dele é que salva. Perguntar para o C, a dele é que salva. Amém? Mas porque nenhum sabe que a salvação não depende de A, de B e nem de C. A salvação veio por Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Então há 10 mil, uma diferente da outra. Não é iguais não. É 10 mil, uma diferente da outra. Tinha 10 mil e uma foi fechada, que era do irmão Dedé. Não era, irmão Dedé? Era 10 mil e uma. Aí o irmão Dedé fechou, só tem 10 mil de novo, né?
E se tinha 10 mil, com a dele ficou 9.999. Não é verdade? Então assim, irmão, isso é uma realidade, irmão. E se você anunciar essa verdade, muitos irão fechar. Por quê? Por que o irmão fechou? Porque ele deixou de ser cristão? Não. Porque ele recebeu a mente de Cristo. Aleluia. Ele recebeu agora o verdadeiro ensino. Glória a Deus. Que não faz diferença de ninguém. De ninguém faz diferença. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus. E diz no versículo 3: e de novo protesto a todo o homem que, se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda, não é alguma, o cara só quer guardar o dízimo. Se ele der o dízimo, ele pode pintar e batizar, mas se ele der o dízimo, ele está salvo. É ou não é, igreja? Ele pode fazer tudo o que não presta, mas se ele der o dízimo, o pastor diz: ei, irmão, você é o cara, você já está no céu. Porque você dá o dízimo todo dia direito, todo mês direitinho. Interessante que o dízimo não era nem mensal, né? Eles botaram instituído mensal, era anual. E era para Israel, não era para gentios. Bom, o 4 diz assim. Olha o que é que diz o 4, igreja. Era o único versículo que eu ia ler, mas Jesus levou por outro lado, aí ele está na direção dele. Separado estais de Cristo, vós, o que justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque se vocês hoje se procurar se justificar, irmão, eu dou o dízimo, então eu estou no céu, fulano não dá, ele vai ter que dar para poder, eu estou na bênção, né? Fulano está amaldiçoado, você está se justificando pela lei. Eu tomei a ceia, eu não perco uma. Você está justificando pelo ato da lei, você tem que cumprir todos, não é um só não. Amém? Fora Jesus, teve outro ser humano que cumpriu a lei? Só ele. Só Jesus. Aí o que ele fez? Para que ele cumpriu essa tal da lei, irmão? Para que você não precisasse cumprir nada, porque ele sabia que você só ia cumprir 1, ou 2, ou 3, e ia se gloriar no que só cumpria 1. Eu sou mais o cara, porque eu cumpro 5, o irmão Luiz só cumpre 4, eu estou na frente dele. Vocês estão entendendo, irmão? Amém. Por isso que Paulo disse, o Espírito Santo disse para Paulo: pela graça sois salvos mediante. Isso vem de vós. Isso não vem, irmão, não depende de você. É dom de Deus. Por isso que ele deixou bem claro, irmão. Olha que coisa linda. Separado estáis de Cristo, vós, porque vos justificais pela lei, da graça caís. Acabou-se. Você quer se justificar pela lei? Se justifique, mas pelo menos nem no reino entra, né? É um espírito, é um filho de Deus, vai passar por um processo ainda, como Paulo disse lá aos Coríntios capítulo 3, vai ser processado, vai passar pelo fogo. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, entendeu, irmãos? Mas o Espírito é de Deus. Quando aquela carne vier para o pó, voltar para o pó, o Espírito, glória. Amém? Os irmãos entenderam, irmão? Só ler aqui que o rapaz me deu aqui. Amém, irmão, amém. É um